Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje estou tão feliz. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje estou tão feliz. Meu irmão e minha irmã, graça e paz para você. Nesse dia feliz, neste santo, não, santos somos nós. Não há um lugar santo, santos são vidas. Nós estamos em Cristo e quem está em Cristo não tem vida melhor do que essa. Então vai o meu abraço desse seu irmão em Cristo hoje, dia 8 de agosto de 2023. Aonde você estiver, vai o meu beijo, aquele beijo no coração de vocês. Eu quero agradecer você, meu irmão, minha irmã, que tem inscrito no meu canal. Eu quero agradecer também aqueles que estão me assistindo. Você que ainda não me conhecia, você está me conhecendo e eu não caí de paraquedas. Eu já estou indo para 3 anos que eu tenho este canal Verdadeira Graça. E eu tenho uma palavra para nós nesse momento. O tema é esse: porque você não gosta da graça. Eu não gosto da graça porque vocês falam contra a minha igreja. Eu não gosto da graça porque vocês falam contra o meu pastor, falam contra a doutrina da minha igreja. Vocês falam contra o dízimo é sagrado. Vocês falam contra a ceia. A ceia é tão importante, o dia da ceia. É um dia de festa, é um dia de alegria. Vocês falam contra o batismo. O batismo é o dia que nós estamos lavando os nossos pecados nas águas e estamos nascendo de novo. Vocês falam contra todas essas coisas. Por isso que eu não gosto da graça. Minha irmã e meu irmão, preste bem atenção no que eu vou dizer a vocês. Você até o dia de hoje, você entrou dentro deste local chamado igreja. Eu vou chamar de igreja. Na verdade, eu não costumo chamar de igreja, porque igrejas são vidas. Porque o próprio Jesus disse, foi ele quem disse, no capítulo 16 de Mateus, ele disse sobre tu és Pedro, lá pelo versículo 13 em diante, ele diz, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E a porta do Hades, a porta do Seol, não permanecerá sobre a minha igreja. Então ninguém mais, esse local cercado, com cadeira, com banco, com uma plataforma, uma tribuna, não pode ser chamado de igreja, mas vamos fazer de conta. Você pode dizer assim, mas vocês falam contra a minha. Não, não é sua. Você não tem. Você é a própria igreja de Cristo, porque 3:16 de Coríntios, não sabeis que vós são templos e moradas de Deus. Você é a própria igreja de Cristo, porque nós somos membros. Os membros unindo formam um corpo, e esse corpo é Cristo. Não é formado de tijolo, de bloco, de concreto, de ferro, de teia, de banco. O corpo de Cristo é formado de membro. E você é um membro do corpo de Cristo e eu sou um membro do corpo de Cristo. Então vamos fazer de conta. Você diz, vocês falam contra a minha igreja. Meu irmão e minha irmã, vamos olhar para o passado. Quando o povo saiu de Israel, o povo não tinha conhecimento nenhum. Eu não vou abreviar para não demorar muito tempo. Quando Deus tirou o povo do Egito, o povo não tinha conhecimento nenhum. Eles só
creram em Deus por causa dos sinais, por causa das pragas que veio sobre o Egito. Então eles creram em Moisés e Arão e eles acompanharam. Mas eles não tinham conhecimentos de nada. E Deus trouxe sobre eles, no capítulo 20 de Êxodo, Deus falou àquele povo, trazendo um mandamento. E o mandamento era 613 mandamentos que vinha, que Deus colocou sobre aquele povo. Então é tão difícil você conseguir 613 mandamentos. E aquela lei de Moisés era condenação e morte. Ela não servia para nada. Ela tinha um tempo determinado, ela foi dada como sombra até que o que era real, que era Cristo, chegasse. Ela não foi dada eternamente, ela foi dada por um tempo para disciplinar aquele povo, mas aquele povo se apegaram tanto com a lei que até fazer o bem não podia. Até fazer o bem era pecado. Você não podia praticar o bem. É como hoje nós vemos essas chamadas igreja, que você se apega tanto na doutrina, no ensinamento desses homens, que nem fazer o bem pode fazer. Existem certas denominações que você não pode ter amizade nem com o seu vizinho. Que eles falam que o seu vizinho é impuro, é imundo. Você não pode ter amizade com o seu vizinho da direita, da esquerda, que está de frente. Você não pode ir numa praia, você não pode ir numa festa. Eu conheci um pastor que ele falou: eu desliguei de todos os meus parentes. Eu não quero contato com parente nenhum, nem meus pais. Eu não vou nem na casa dos meus pais mais. Eles pegam isso de uma forma literal, como se isso fosse real. Isso que Jesus estava dizendo é aquelas pessoas que deixavam de crer no verdadeiro evangelho e ficava preocupado com seus pais. Não, a religião dos meus pais, a religião e tal. Tem gente que diz: eu nasci nessa religião, como diz aquela música, eu nasci assim, eu sou sempre assim. Então a pessoa não muda. O que eu quero dizer? Até fazer o bem em determinada religião não pode. Se você dá uma cesta básica para uma pessoa e chegar ao conhecimento do seu pastor, o seu pastor vai te chamar a atenção. Mas, irmão, disso será? Não, isso aconteceu na igreja que eu congregava. Juntou 3 diáconos, levaram a cesta básica para um determinado irmão que tinha saído da igreja, estava passando por problema. A igreja chamou os 3 à atenção e diz: vocês erraram, vocês procederam mal. Mas por que, pastor, nós procedemos mal? Porque vocês tinham que trazer essa cesta aqui na igreja. Aí a igreja ia orar por essa cesta. Depois a igreja ia dividir. Vocês não podiam ir lá no mercado, comprar aquela cesta grande e levar. Não, nós ia dividir essa cesta. Não é assim que vocês procedem. Então, nem fazer o bem você não pode fazer em determinadas religiões. Ter amizade, ter contato. Você não pode ir numa praia. De quem é a praia? A praia é de Deus. Você não pode ir numa festa. Por que você não pode ir numa festa? Ah, a festa é mundano. E aonde nós estamos? Você não pode ouvir música, e música é mundana. Onde nós estamos? Nós estamos em Marte. Nós estamos na Lua. Nós vivemos neste mundo. Jesus diz: Pai, no capítulo 17 de João, na oração sacerdotal de Jesus, ele diz: Pai, eu não peço que tire do mundo, mas que livre do mal. Porque nós vivemos neste mundo e neste mundo nós permanecemos até no dia em que Deus o queira. Então, voltando, por que você não gosta da graça? Porque você se apegou como o povo se apegaram na lei de Moisés. Durante 15 séculos, diz os grandes estudiosos, que foram 15 séculos, isso é, por espaço de 1.500 anos, eles andaram debaixo do jugo daquela lei pesada.
porque a lei era condenação, a lei era maldição, era condenação e morte. Que ninguém é salvo pela lei, a lei não justifica ninguém. Nós olhamos para Hebreus capítulo 10 e versículo 28. Por 2, 3 pessoas que te acusassem, você era morto sem misericórdia. Não havia misericórdia, não havia perdão. Se um filho não precisava nem agredir os seus pais, é o 7º mandamento, honra o seu pai e sua mãe. Se um filho falasse algo para o seu pai e para a sua mãe, e eles foram ao sacerdote, denunciasse o seu filho era morto. Era levado fora do arraial, fora do local, e aquele filho era morto. Era lei. Como diz ali no capítulo 21 e 21 de Êxodo, olho por olho e dente por dente, isso era lei. Jesus veio para pôr fim na lei. Isso ele veio para cumprir. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de uma mulher. Nascido sobre, não, debaixo da lei. Para resgatar, para tirar, para levar aquele povo ao conhecimento da verdade. Porque lá no capítulo 1 e versículo 17 de João, a lei veio por Moisés, mas a verdade e a graça veio por Cristo. Então a lei não era verdade. Porque se a verdade veio por Jesus, então a lei não era verdade. A lei estava ali como sombra, mas eles se apegaram na lei. Então, voltando para aquilo que eu quero dizer, você não gosta da graça, por quê? Porque você entrou dentro deste lugar chamado igreja. Quando você entrou ali, disseram que você tinha que aceitar Jesus como Salvador. Agora você aceitou, o seu nome está sendo escrito no livro da vida. Isso é o que eles dizem. Agora você tem que passar pelo batismo para que os seus pecados fiquem nas águas. Isso é o que eles dizem. Agora você tem que dar 10% do seu salário. Porque esse dinheiro é de Deus. É para a obra de Deus. Eu já disse e repito, Deus não tem obra. Quem tem obra é o governo. Quem tem obra é o prefeito. Tá? Milhares e milhares de obras espalhadas por todo lugar. Que obra que Deus tem? Existe alguma coisa que ficou para trás? Será que o que Deus fez está incompleto? Jesus lá na cruz diz, tudo está consumado. Não ficou nada para trás. Deus fez tudo completo. Deus fez o homem reto. O homem se entorta por si mesmo. Não há nada incompleto diante de Deus. Não existe obra diante de Deus. Mas eles colocam na mente daquele povo. O seu nome está sendo escrito no livro da vida. Você agora não pode mais dançar. Você não pode ir na praia. Você não pode ir na festa. Você não pode mais ouvir músicas, como eles chamam de música do mundo. Você não pode mais ir numa festa do peão. Você não pode mais beber bebida nenhuma. Um vinho, uma cerveja, você não pode mais. Você não pode vestir tal roupa. Você não pode usar um brinco. Você não pode cortar o cabelo. Você não pode pintar o seu cabelo. Você não pode usar um batom. Você não pode usar um esmalte. Você não pode usar uma bermuda. Você não pode usar uma calça comprida. Você não pode, não pode, não pode, não pode. Mas e o dízimo? O dízimo pode. Você tem que casar. Você não é casada? Você está vivendo amasiado? Você tem que casar. Para você ter participação da ceia, do batismo. Mas e o dízimo? Não, o dízimo você pode dar. O dízimo não tem problema. Dízimo e oferta? Não. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo os seus dízimos. Então você se apegou tanto nos costumes das denominação, tudo que este homem que se diz pastor, líder, te ensinou. Você se apegou tanto que hoje você não aceita a graça. Você acha que a graça está contrariando. A graça está contra o que você aprendeu. Porque se você tivesse entrado na escola de pequeno, e a professora dissesse para você, 2 mais 2 são 5.
aquilo ia entrar na sua mente. E não adiantava hoje eu dizer para você que 2 mais 2 era 4, porque você tinha aprendido que 2 mais 2 era 5. Então você aprendeu que você tem que participar da ceia, que ceia é jantar, é Páscoa. Você tem que passar pelas águas, você tem que dar o dízimo, você tem que participar de círculo de oração, reunião de oração. Você tem que obedecer àquele homem que está na frente dizendo que é o seu pastor, o seu líder. Você tem que receber a unção do óleo sobre a sua cabeça. Você tem que apresentar os seus filhos ali. Você aprendeu tudo aquilo. De repente você encontra com a graça. É o que aconteceu com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando ele veio, Jesus veio, bateu de frente com a graça. Isso é, com a graça não, com a lei. Eles não aceitaram, porque eles estavam tão apegados com a lei, que eles não aceitaram Jesus. Eles começaram a xingar, a perseguir, a amaldiçoar Jesus, maldizer contra Jesus, pegar pedra para atirar em Jesus e escorraçar com Jesus a ponto de matar. Terminando isso, eles não contentes, continuou a fazendo com seus apóstolos. Fizeram a mesma coisa com seus apóstolos. Por quê? Porque a lei estava dentro dele. E Jesus veio para pôr fim. Romanos 10, versículo 4. Jesus foi o fim da lei. Ele veio para cumprir. No capítulo 5 e 17 de Mateus, ele diz: eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir a lei. Ele cumpriu. Quando ele cumpriu a lei, ele saiu de cena. Eu já fiz. Ali terminou a missão dele. Por isso ele diz: tudo está consumado. Ele consumou tudo. Mas os homens foram lá e pegaram a lei. Então hoje as denominações pegaram a lei e deixaram o evangelho do apóstolo Paulo, que é o verdadeiro evangelho. Esse é o verdadeiro evangelho. Então hoje nós da graça pregamos o verdadeiro evangelho da graça. E por isso que batemos de frente com vocês. Vocês não gostam. Por quê? Por falta de conhecimento. Tudo está aqui dentro. O apóstolo Paulo foi escorraçado. O apóstolo Paulo foi xingado. O apóstolo Paulo foi apedrejado. O apóstolo Paulo foi morto por causa do evangelho. E hoje vocês continuam da mesma forma. Mas Deus diz em Oséias 4 e 6, o meu povo erra por falta de conhecimento. Jesus disse em Mateus 22 e 29, errai por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Minha irmã e meu irmão, procura dar ouvido ao Evangelho da Graça, porque nós não somos contra religião nenhuma. Nós não somos contra nenhuma denominação. Nós estamos pregando o que está dentro deste livro. Nós não somos contra espiritismo, catolicismo, Umbanda, Quimbanda, centro de mesa branca. Nós não somos contra Xanxanuê, né? Nós não somos contra Buda, nós não somos contra nada. Nós pregamos a verdadeira palavra de Deus. Dê ouvido, porque eu também fui assim. Eu não sou contra você. Se você repudia, se você não gosta da graça, eu também fui assim. Eu repudiei quando ouvi. Eu bati de frente. Mas Deus me abriu aqui, ó. Não é aqui. Não é o seu ouvido. Ouvir é uma coisa e entender é outra. Está aqui dentro, ó. Efésios capítulo 1, versículo 18. Deus abre o entendimento do homem e da mulher para entender esta palavra. Não adianta você abrir quantas vezes você quiser abrir este livro. A sua mente tem que ser aberta. Meu irmão, fique com esta palavra. Fique com esta palavra. Comece a meditar no que você ouviu. Por que você não gosta da graça? Por falta de conhecimento. 8:32. Conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Que Deus vos conceda graça sobre a sua vida. Graça e paz para todos vocês. Bye, bye. Tchau, tchau.